Como se tornar constante, disciplinado, determinado e chegar até o fim do projeto, da ideia, da conquista que você quer. Essa é a principal ideia do episódio de hoje, desse podcast indispensável. Se você ficar comigo até o fim desse episódio, eu garanto a você que você vai saber o que você precisa fazer para parar de desistir de projetos que você tem. Além disso, você vai conseguir melhores oportunidades, tanto nas relações, quanto nas vendas, quanto no seu negócio, quanto no seu emprego, enfim. Por quê? Porque pessoas disciplinadas, determinadas, realmente conseguem melhores oportunidades. E também você vai saber o que você precisa fazer para se tornar mais valorizado. Por quê? Porque realmente a disciplina e a constância têm como principal prêmio ter posicionamentos melhores. As pessoas valorizam quem é determinado e constante, até para aprender com você. Então a principal ideia desse podcast é poder explicar para você como você consegue isso. Bem-vinda, bem-vindo ao Indispensável Podcast. Eu sou Igor Finger, eu sou doutor em psicologia e educador empresarial. E meu principal objetivo é falar para você o que é indispensável para você vencer na vida, vencer nos negócios, vencer nas suas conquistas e se tornar aquilo que eu chamo de improvável. Improvável é aquela pessoa que se diferencia, que se destaca, que é 10x, que está além da média. Eu quero te ajudar a realmente ser esta pessoa e vencer na vida. E meu principal objetivo aqui é esse, falar do que é indispensável para isso. E sem maiores enrolações, eu vou direto pedindo para você para curtir esse conteúdo. Vamos começar de boa? Curta esse conteúdo. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se no canal do YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, comece a seguir no Spotify, dê 5 estrelas na avaliação, porque assim esse conteúdo não vai apenas aparecer mais vezes para você, mas você vai me ajudar a alcançar esse conteúdo, a levar esse conteúdo para muito mais pessoas que podem se beneficiar com essa constância. Pode ser? E eu quero falar para você no nosso episódio de hoje 7 atitudes para que você consiga se manter constante nos seus projetos. A primeira delas, já começando direto, não esteja em... Aliás, essa primeira, ela chega a ser até meio contra-intuitiva. Diferente daquilo que você já deve ter ouvido em vários outros lugares. Eu quero propor para você, trazendo tudo aquilo da minha expertise, da mentalidade, do comportamento humano, da psicologia, da minha formação de base, eu quero propor para você não estar em grupos muito melhores que você. Não esteja em grupos muito melhores. Esteja em grupos melhores, mas até o ponto de não fazer você desistir. Você muito provavelmente já ouviu a grande vantagem de estar em mesas em que você é talvez a pessoa que menos sabe. E a verdade é que se você é a pessoa que menos sabe nessa mesa, há muita chance de você se sentir tão mal que você tende a desistir antes do tempo. Não tem como se manter constante. Agora, se você está em mesas em que você não é o melhor, não é o que mais sabe, mas também não é o que menos sabe, bom, essa mesa é uma mesa certa para você. Você está ali disposto a aprender e a servir. Aprender e a servir. Essa via de duas mãos é que mantém você constante. Se você está ali só para aprender, dificilmente você vai crescer nesse ambiente e não vai conseguir estar constante nesta mesa. E também, se você está ali só para ensinar, dificilmente você vai também querer estar nessa mesa, percebe? E o que nós sabemos? Isso, inclusive, está no livro Outliers, muito bom esse livro, por exemplo, por sinal. Quanto mais você estiver em mesas de pessoas muito à frente de você, você vai começar a notar pensamentos na sua cabeça como você não é bom o suficiente, não vai dar certo, esse lugar é demais para você, no primeiro desafio que você passar. Enquanto você está animado, enquanto você não está com um desafio, quando você não está numa situação difícil, você vai achar, caramba, eu cheguei nessa mesa, eu estou conversando com essas pessoas, eu estou grandão. Mas no primeiro tropeço que a vida trouxer para você, e ela vai trazer, você pode se sentir inadequado, você pode se sentir inferior, você pode desistir de estar nessa mesa, desistir do seu projeto, desistir do seu desenvolvimento por uma falha de interpretação da sua mente. A verdade é que sim, é possível que existem pessoas muito melhores que você, muito melhores. E o ideal é que você não esteja nesses grupos muito melhores, porque a discrepância, a diferença dessas pessoas que são muito melhores e de você fará com que você se sinta muito inferior. Não necessariamente vai te ajudar a se sentir bem. Assim, uma parcela muito pequena das pessoas vão dizer: "Nossa Senhora, esse grupo superior vai me desenvolver, vai me capacitar, vai me colocar para frente". Isso é, assim, é a exceção da exceção. Se você está vendo esse conteúdo, provavelmente você não é a exceção da exceção. Você é como eu, uma pessoa comum, que quer ser improvável. Então, como uma pessoa comum,
Cuidado com esses grupos de pessoas muito melhores que você. Estar nesse grupo vai te fazer sofrer, vai fazer você desistir, vai fazer você sentir-se menos. Evite esse grupo muito melhor, mas esteja em grupos melhores. Então o ponto principal é, caramba, se eu estar nesse grupo de pessoas está me fazendo desistir do meu projeto, não é que você tem que desistir do projeto, é que você tem que mudar o grupo de pessoas. Adeque a um grupo em que você consiga aprender com as pessoas, mas também servir. Aprender e servir, aprender e servir. Ou seja, que você não é a que mais sabe, mas também não é a que menos sabe. Que você possa trocar informações. E esse senso de troca de informações é que vai dar para você essa faísca, essa fagulha de desenvolvimento, esse senso de pertencimento. E você vai manter mais constante no seu projeto. Então a primeira recomendação que eu faço, escreva aí, e eu sei que é contra-intuitivo, é diferente do que muitas pessoas dizem, não esteja em grupos muito melhores que você, mas esteja em grupos de pessoas melhores a ponto de não fazer você desistir. Segundo ponto. Faz sentido, gente? Podemos seguir adiante? Me responde. Aliás, eu quero já aproveitar e fazer disso uma conversa. Nada adianta eu fazer esse conteúdo, esse podcast, se você não conversa comigo, percebe? Então me diz nos comentários, dá uma olhada nos grupos em que você está. Nos grupos todos. Você se sente muito diferente deles, muito discrepante, está muito distante? Você se sente mal neles? Ou você sente, não, Igor, eu estou em grupos em que eu sei que tem pessoas melhores do que eu, mas também não sou o que menos sabe, eu consigo contribuir. E essa é a principal marca das mesas em que você tem que estar. São mesas em que você sente que pode contribuir. Se você acredita que não pode contribuir para essa mesa não é sua ainda. Ainda. Esteja em mesas em que você pode aprender e contribuir. Me responde nos comentários se você está nessas mesas ou não. Interage comigo, vai. Vamos fazer desse podcast uma conversa, sim? Segunda ideia, são sete pontos que eu quero trazer para que você consiga se manter constante, disciplinado, determinado. Segundo ponto, tenha clareza, defina valores de vida. Isso tem que estar tão lúcido, tão claro, aquilo que realmente é importante para você. E a partir desses valores, você defina metas. Metas ou objetivos são pequenos marcos observáveis, visuais, de que você está alcançando ou se aproximando desses seus valores de vida. E esteja disposto a abandonar metas pequenas em prol do valor. Ou seja, muitas vezes você provavelmente se confunde. E muitas pessoas eu conheço se confundem também. Nossa, se eu estou desistindo de um projeto, de uma meta, de um desafio, eu não estou constante. Não. Se você olhar pela meta em si, para esse desafio em si, talvez você possa não estar constante, mas e o valor? Aquilo que é importante para você. Provavelmente você quer ser empresário, você quer crescer no seu negócio, você quer crescer em uma empresa, mas talvez esse projeto não deu certo. Se você insistir nele, pode ser que você quebre, que você fale. Mas se você, caramba, eu quero ser um empresário, ou caramba, eu quero crescer até a, diretoria, a presidência dessa empresa, se você tem isso como um valor, como algo importante para você, você pode desistir de pequenos projetos que não deram certo, ou que não estão dando certo, desde que você não desista desse grande valor, disso que é importante para você. Se comprometa com esse valor, perceba isso que é importante para você e se mantenha constante com isso. E valores são aqueles aspectos, é aquilo que, vamos dizer assim, faz sua vida brilhar. Valor é aquilo que é importante para você. Os meus valores, por exemplo, é ensinar, ajudar e amar. São os meus 3 valores nucleares. Então, eu não sei até quando esses episódios de podcast vão durar. Talvez esse projeto não dê certo. Talvez esse projeto não contribua para as pessoas. Talvez você se sinta não ajudado com ele. Então, não necessariamente eu vou continuar com um podcast em que ele não está me levando a ajudar pessoas. Eu só vou saber se está ajudando se você me disser. Inclusive, por favor, me diga nos comentários se esse conteúdo está te ajudando. Até porque isso serve como retorno para mim. Se porventura não está ajudando, não está me aproximando do meu valor. Então, bom, eu não vou continuar com esse projeto do podcast, mas eu vou continuar buscando ajudar pessoas, percebe? Eu vou ser constante nos valores, embora eu possa desistir de determinados projetos. O que eu vejo muitas pessoas por aqui, talvez seja o seu caso, é que nem sabe o que é importante na vida, nem sabe quais são os seus valores, e acabam não tendo nenhuma constância dentro dos próprios valores, percebe?
Agora, se você tem valores definidos e você se mantém comprometido com eles, você pode mudar de projetos pequenos, desde que se mantenha comprometido com os valores importantes da sua vida. Ensinar, ajudar e amar são os meus valores. Quais são os seus? Tenha clareza deles. Se comprometa com eles. Faça de tudo para que você realize eles, mesmo que eventualmente se distancie de algumas metas pequenas. Aliás, essa questão de abandonar metas pequenas não significa que você está desistindo ou não sendo constante, desde que você esteja comprometido com metas maiores, com valores de vida. Está no livro Garra, que eu fortemente recomendo que você leia. Nesse livro Garra, a autora traz muito claro, uma excelente autora, o poder da paixão e da perseverança para realmente você vencer na vida, para você conseguir as conquistas que você quer. Então, dessa parte do livro, né, do livro Garra, que eu trago esse ponto de vista aqui para você. Para se manter constante naquilo que é desafiador para você, naquilo que você precisa de disciplina. É muito importante que você tenha clareza dos seus valores, daquilo que é importante para você. E se comprometa com esses valores, mesmo que projetos pequenos sejam mudados, trocados, porque não deram certo ou porque não estão dando certo. Agora você nunca, jamais deve desistir dos seus valores e de alcançar os seus valores nas tentativas que você eventualmente tem na sua vida. Essa é a segunda questão para você manter-se constante, sim? Terceira questão. Terceiro ponto para que você consiga se manter constante. Tenha micro-vitórias. Você precisa de micro-vitórias. Se você vende, por exemplo, dificilmente você vai vender todos os dias. Mas talvez uma micro-vitória seja alcançar a quantidade de prospectos diários. É uma micro-vitória. Você não tem controle total sobre a venda, sobre a decisão do comprador, mas você tem controle sobre a sua atitude de prospectar. Aí você tem controle. Então vai lá, pequenas vitórias direcionadas a isso, percebe? E uma boa forma de você ver sempre, porque, tem esse outro ponto importante, eu estava esquecendo. Não basta definir micro-vitórias. Para você continuar disciplinado, você precisa ver micro-vitórias. Nossa mente, ela tem muitos erros cognitivos, muitas falhas, a gente avalia mal as coisas, a gente se lembra pouco das coisas, entende? A gente tem falhas disso. Então a melhor forma de você se lembrar do progresso é vendo. Sabe como você vê a sua conta bancária e vê o dinheiro evoluindo? Quando você vê a balança e você vê o peso diminuindo ou o seu corpo adequando no formato que você quer? Quando você vê os elogios, os feedbacks, pontuações acontecendo, quando a gente vê, ouve, ou seja, quando a gente usa os sentidos, é uma forma de materialização dessas micro-vitórias. Então, para se manter constante em pequenos desafios que você tem, pode ser nos negócios, pode ser em dinheiro, pode ser na família, pode ser em saúde, nesses pequenos desafios da sua vida, se você quer se manter constante, e eu fortemente recomendo que você se mantenha constante, use algo visual para definir como micro-vitória. E a melhor forma visual que eu quero te recomendar, é que você tenha um pote de feijão. Pega um pote, pegue feijões, e cada vez que você fizer o comportamento que você quer manter como disciplina, você coloca um feijão. Fez uma prospecção? Coloca um feijão. Fez uma segunda prospecção? Coloca o segundo feijão. Fez uma terceira prospecção? Coloca o terceiro feijão. Ou, Igor, eu não trabalho em vendas. Bom, você fez um projeto? Coloca o feijão. Fez outro projeto? Coloca outro feijão, entende? Igor, mas eu não trabalho com projetos. Bem, você eventualmente pode, sei lá, você quer manter-se determinado não apenas do ponto de vista de negócio, mas você quer manter-se determinado do ponto de vista de saúde. Você fez atividade física hoje? Coloque um feijão no pote. Fez amanhã? Coloque outro feijão no pote. Fez depois de amanhã? Coloque um outro feijão no pote. Você vai começar a ver o pote crescendo pela sua constância nos negócios, no trabalho, na família, na saúde. E esse feijão subido no pote, crescendo nesse pote, se torna um marco visual, essas pequenas vitórias. E isso é tão importante para que você mantenha a disciplina, mantenha comprometido. E deixa eu deixar bem claro, como doutor em psicologia, eu quero trazer bem claro isso para você. De todos os itens que eu disser para você, para manter a constância, esse é um dos mais importantes. Definir micro-vitórias e que você consiga visualizar essas micro-vitórias. E a melhor forma de visualizar é usando feijões em um pote, em que você faz o comportamento que você precisa fazer para se aproximar das suas metas, daquilo que você quer, e você coloca ali um feijão naquele pote. Hoje eu fiz,
hoje eu fiz de novo, hoje eu fiz, e assim por diante, percebe? Então, preencha esse pote de feijões o máximo possível e você vai notar, você vai sentir que o seu organismo, o seu corpo, a sua mente vai estar muito mais disposto a permanecer constante. Você vai estar criando um hábito para isso. Isso é fantástico. Esse é o terceiro ponto. Me conte até agora, esses itens estão te ajudando? Você consegue enxergar na sua vida aplicando eles? Me conte nos comentários aqui, vai? E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal se você está vendo no YouTube. Ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do YouTube. E se você está vendo no Spotify, inscreva-se. Inscreva-se agora. Comece a seguir, perdão, no Spotify seguir. Comece a seguir agora e avalie em 5 estrelas. Nossa, isso é tão importante para mim. Para que eu continue com o meu projeto de poder ajudar você e outras pessoas, é importante que as redes percebam que esse conteúdo tem valor. Então interaja comigo, converse comigo, compartilhe esse conteúdo para as pessoas, inscreva-se. Nossa, isso é muito importante. E é a retribuição que eu te peço pela entrega que eu estou fazendo para você. Pode ser? Vamos seguir. Quarto ponto, quarto item, né? Quarta atividade, quarta atitude que você precisa fazer para manter-se constante. Que você precisa para se manter disciplinado. Primeiro ponto, perdão. Defina, como quarto item, tá bom? Defina, tenha clareza, qual é o menor tamanho disso que você quer se manter constante, que você consegue realizar mesmo nos piores dias. Sabe, se você é mulher e está com enxaqueca, com cólica, se você é homem e está com dor de cabeça também, que você está desconfortável, se você está num dia ruim de humor, sabe, está para baixo, está chovendo, caramba, isso não é um dia bom. Qual o menor tamanho deste comportamento, dessa atitude que você quer ter, quer manter a disciplina, que você pode fazer nesses dias? E é esse o menor tamanho que você precisa se comprometer e fazer todos os dias, mesmo nos piores dias. Isso vai fazer você estar constante. Eu sei, talvez você possa ter definido, nossa, Igor, eu quero fazer 50 ligações de vendas, se eu sou um vendedor, eu quero fazer 50 ligações de vendas. 50 ligações? Mas talvez você não consiga manter 50 ligações todos os dias. Quantos você consegue nos piores dias? Porque isso é aquele ponto para que você mantenha essa constância, qual é o mínimo que eu consigo fazer todos os dias, mesmo no final de semana, mesmo feriado, mesmo em férias. Isso inclui não somente no trabalho, mas também inclui finanças, também inclui negócios, também inclui na família, também inclui relações. O que você pode fazer do menor tamanho possível? Defina isso. E não tem problema de ser 5 minutos, 10 minutos, apenas uma página do livro, um parágrafo do livro, apenas 2 ligações, apenas um e-mail, mas defina claramente o menor tamanho que você possa fazer sempre, porque é assim que se constrói a constância. Deixa eu contar para você um aspecto importante. Para que você consiga ser disciplinado, chegar até o fim de um projeto que você quer, primeiro você precisa começar a ter o hábito e depois aperfeiçoar. Primeiro você precisa começar a fazer o que você quer fazer e depois melhorar. Só que você já quer começar 100%, achando que vai dar conta. Não vai dar conta. E o meu papel contigo nesse episódio é levar você a manter-se disciplinado, comprometido, dedicado e chegar até o fim do projeto que você quer. Para isso, você precisa saber qual é o menor tamanho daquilo que você consegue se comprometer no pior dia desse comportamento que você quer fazer e se comprometa a fazer isso mesmo nesses piores dias. Caramba, não tem como. Se você fizer todos os dias, você vai cumprir com o quinto item que eu quero falar com você. Para que você realmente seja disciplinado, mantenha constância. É muito importante que você se torne e não que você faça. Como assim? Não é apenas fazer a atividade, é tornar-se. Eu vou deixar mais claro aqui o que eu quero dizer nesse quinto item, para que você mantenha as constantes. Não é ler livro, é tornar-se leitor. Não é praticar atividades físicas, é ser um ativo. Não é vender, é tornar-se um vendedor. É riscar, é grifar na sua identidade, na sua personalidade, isso que vai levar você para os resultados que você quer. E para se tornar essa pessoa, você precisa criar hábitos. Você precisa criar hábitos. E como se cria um hábito? Primeiro ponto, como eu trouxe para você antes, faça o menor tamanho do hábito, como eu disse no item anterior. Mas segundo ponto, você se torna quando você cria hábitos. E como você cria hábitos,
criando alguns gatilhos, alguns subterfúgios, algumas atalhos, vamos dizer assim, para que seja mais provável que você consiga fazer esse comportamento que você quer ter. E a melhor forma de criar hábitos envolve alguns dos itens que eu já falei antes. Um deles é definir qual é o menor tamanho possível. O outro deles é ter o pote de feijão, né? O pote de feijão que você consiga marcar, eu fiz, eu fiz, eu fiz. O terceiro deles, mais importante, é fazer todos os dias. Se você quer se tornar constante, é muito importante que você defina algo que você possa fazer todos os dias, inclusive no final de semana. Mas, Igor, no trabalho eu não posso descansar? Bom, mas o que te aperfeiçoa? O que desenvolve no trabalho? O que faz você se tornar melhor no trabalho? O que faz? Porque mesmo que seja o final de semana que você não está trabalhando ativamente, você vai se tornar muito mais valioso se você, mesmo no final de semana, continuar se dedicando, empenhando, crescendo, se desenvolvendo. Então, foque em tornar-se a pessoa que você quer ser, ao invés de apenas vender. Ser ativista, né? Ser ativo, quer dizer, não ativista, ser ativo, ou, enfim, ter o comportamento que você quer ter. Não, a constância vem do hábito. Em resumo, o que eu quero dizer para você é isso, a constância vem do hábito. Sexto ponto, haverá dias ruins. Você terá dias ou desafios, você terá uma notícia, talvez que seu concorrente está melhor do que você, que se você está num grande projeto e não está conseguindo ter resultado, que você vai sentir que talvez esse projeto não seja para você. Haverá dias em que a sua mente vai dizer para você, não é para você. Haverá dias em que você vai se sentir mal, para baixo. Nesses dias, você precisa usar o que eu chamo de reserva de emergência psicológica. Para se manter constante, você precisa ter uma reserva. E essa reserva precisa ser utilizada nesses momentos. O que é essa reserva de emergência psicológica? É como se fosse uma reserva de emergência financeira, sabe? Você certamente já deve ter ouvido a importância de você guardar uma parcela daquilo que você gera de dinheiro para situações mais difíceis, que a gente chama de reserva de emergência. Aconteceu um problema, você consegue usar essa reserva de emergência para que você não precise mudar a sua qualidade de vida de uma forma geral. Você está usando a reserva de emergência. É uma emergência, você não conseguiu, sei lá, você teve uma notícia ruim de uma doença, você vai precisar se mudar, teve uma situação ruim, você usa a reserva de emergência para isso. Isso é reserva de emergência. Assim como existe a reserva de emergência financeira, existe a reserva de emergência psicológica. E a reserva de emergência psicológica, entre os vários caminhos, tem 3 que eu quero recomendar para vocês. E isso é muito importante. Fica comigo, olha só. Primeiro deles, que você tenha pessoas que são importantes para você, que você ama e que lhe amam. 2, 3 pessoas, as mais importantes. Aquela pessoa que você poderia ligar de madrugada e essa pessoa te atenderia. Uma pessoa que você pediria colo e ela te daria. Você precisa ter essa pessoa que você possa dizer, me dá um abraço. E essa pessoa ser a tua reserva de emergência psicológica, percebe? Esse é um ponto. Segundo ponto de reserva de emergência psicológica é um lugar. Muitas vezes é um lugar real ou imaginário, mas, por exemplo, o seu quarto, o seu escritório, a praia, a sua casa, uma igreja, um lugar físico em que você sinta paz. Porque uma coisa mais importante da reserva de emergência psicológica é que você sinta paz. Sentiu paz, você vai conseguir se manter constante naquilo que você está determinado a fazer, entende? Então tem esse lugar, tenha pessoas, tenha um lugar. E o terceiro ponto da reserva de emergência psicológica é que você tenha um propósito. Um porquê maior do que você. E um propósito, eu proponho sempre que você tenha 2 propósitos. Um deles que é o propósito próximo a você. Por exemplo, a sua família, seus amigos, pessoas com a qual você cuida, com o qual você é responsável. Ou seja, o que você vai fazer, você precisa ser constante para não prejudicar as pessoas que são próximas a você. É um propósito próximo. E que essas pessoas vençam junto com você, entende? Agora é importante também que você tenha um propósito maior. E esse propósito maior transcende a você. E é justamente por causa desse propósito que muitas vezes vai fazer você estar constante. Agarre-se nesse propósito, nesse porquê. Essa é a reserva de emergência psicológica que está nesse 6º item para que você se mantenha constante. Em dias difíceis, em épocas difíceis, use essa reserva para que você consiga respirar, erguer-se e também seguir em direção àquilo que você quer com o seu projeto. E o 7º e último ponto para que você mantenha-se constante é não ouça sua mente. A mente, ela sempre vai buscar manter os seus hábitos
e te afastar do perigo. Real ou imaginário, mas é manter hábitos e afastar do perigo. Essa é a função da mente. Manter hábitos, afastar do perigo. Manter hábitos, afastar do perigo, tá bom? Então, para que você consiga manter hábitos e afastar do perigo, e se você quer se manter constante, é algo novo. Porque não tem por que você ter disciplina em aquilo que já se tornou um hábito, concorda? Você precisa ter disciplina naquilo que ainda não é um hábito. Então você precisa criar esse comportamento. A sua mente, na verdade, vai fazer de tudo para te afastar dele. Por melhor que seja a ideia, por melhor que seja o prêmio, a tua mente muitas vezes vai dizer, não é para você, te afasta, tá muito ruim, não tá valendo. Então nesse ponto, a melhor coisa que você pode fazer é não ouvir a sua mente. Não ouve aquilo que está aqui, os seus pensamentos. Principalmente se eles não te ajudam a se manter constante. Se ele está te ajudando a não se manter constante, a se afastar, sabe? A diminuir o seu comportamento, bom, se está nesse nível, a melhor coisa que você pode fazer é não ouvir sua mente. Então quem você deve ouvir para se manter constante? Pessoas importantes para você. Um mestre, um mentor, um conselheiro, alguém que está na sua frente. Sabe aquelas mesas que nós falamos lá no início? De mesas de pessoas muito à frente de você? Não estou falando das pessoas muito à frente, estou falando de pessoas à frente. Converse com elas. Elas já estão à frente, elas talvez já tenham passado por esse desafio e elas podem te orientar, elas podem te ajudar, elas podem estar junto com você e te ajudar a se manter constante. Segundo grupo de pessoas que devem te ajudar a tomar decisões e não ser a sua mente, é a pessoa com quem você convive. Sabe a pessoa que você janta? Sua parceiro, parceiro de vida, sua esposa, esposo, com ela que você tem que falar. Peça ajuda delas, converse com elas, abra para ela a ideia, para essa pessoa, para que ela te ajude a manter-se constante. E a terceira pessoa que você deve se perguntar, que não tem a ver com a sua mente, é a pessoa que você quer ser. A pessoa que você quer ser. Tipo, o que o Igor que eu gostaria de ser faria? O que a pessoa que você quer ser faria? É essa pessoa que você tem que ouvir, muito mais do que a sua mente. Porque a pessoa que você gostaria de ser, ela estaria fazendo aquilo que você quer, o projeto, você está sendo constante, né? Você vai ser disciplinado. A pessoa que você quer ser estaria sendo disciplinada, teria os resultados que você quer. Percebe? Então, para quem você tem que pedir conselhos? É para ela. Então a melhor pergunta é, o que a pessoa que gostaria de ser faria? Ligaria? Então liga. Acordaria e treinaria? Então acorde e treine. Leria? Então leia. Pediria desculpa? Então peça. Colocaria um limite? Então coloque. Faça aquilo que a pessoa que você gostaria de ser faria. E assim você vai conseguir se manter constante naquilo que você quer. Esses são 7 passos, 7 pontos, 7 atitudes, eu espero fortemente que você tenha anotado, para que você consiga permanecer constante. Faça disso um resumo, coloque no seu mural, abrevie isso de uma forma que você consiga anotar, coloque no seu celular, no fundo de tela do seu celular. Mas até que esses 7 itens não estejam internalizados em você, volte esse episódio, veja de novo, salve esse episódio, inclusive, para ver depois. Porque a sua constância depende desses 7 itens. Percebe? E eu agradeço demais por você estar aqui comigo até o fim. Aliás, já chegando até o final do nosso episódio, eu quero ter a certeza, eu quero saber quem chegou aqui ao final desse episódio. Não apenas ver nos dados estatísticos, né, do episódio, mas saber que você chegou aqui me ajuda pra caramba pra saber, você viu tudo, você ouviu 7 itens e você vai colocar em prática. Então, para eu saber que você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Joaninha. Joaninha. Se você escrever Joaninha, eu sei que você ouviu até esse momento do nosso episódio. E para mim vai ser bem importante, porque eu sei que pelo menos você aprendeu o que você precisa fazer para ser mais constante. Obrigado, viu? E antes de encerrar, me conte nos comentários. Foi útil para você esse episódio? Em que foi útil? O que você vai levar para você desse episódio? O que você aprendeu com ele? Me responde aqui nos comentários. É a forma que eu consigo ter de retorno de você e que vai me motivar a eu mesmo permanecer constante. Pode ser? E se esse conteúdo foi importante para você, e se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se você está vendo no YouTube e nem ativou o sininho, faça isso agora. Ou se você ainda não está me seguindo no Spotify nem avaliou 5 estrelas, faça isso agora, por favor. E um último pedido antes de encerrar nosso episódio. Saiba, a melhor forma de que nós podemos contribuir com a humanidade é um ajudando o outro, é um servindo ao outro. E sim, agora é a hora que eu peço você para levar esse episódio adiante. Compartilhe agora mesmo esse conteúdo para 10 pessoas, para 20 pessoas. Você tem essas pessoas. Você sabe quem precisa ser constante. Talvez elas não vão assistir até o final. Talvez elas não vão escrever Joaninha. Mas o seu papel de levar adiante foi feito. E é o que eu peço para você.
para que ajude outras pessoas, pessoas importantes para você, a vencerem na vida, assim como eu quero que você vença, então compartilhe, vai? Assim, todos nós vamos criar essa comunidade de improváveis, vendo o que é indispensável para vencer na vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu empenho. Eu espero fortemente que esse conteúdo tenha colaborado para que você se mantenha constante, porque sim, é a constância que vai fazer você se tornar muito mais valorizado, ter mais oportunidades na sua vida e chegar, enfim, parar de desistir de projetos importantes para você. Nos vemos no próximo episódio do Indispensável Podcast. Beijos. Tchau.